Olá pessoal, a gente vai começar uma série de vídeos sobre teoria crítica. O que danado é teoria crítica, quem é Adorno, quem é Horkheimer, que diabo de teoria foi essa que eles estavam criando, o que é que eles estavam pensando, qual é a relação deles com o marxismo. Eles estavam viajando na maionese, eles eram pessoas encasteladas num grande hotel abismo, como disse Lukács, ou eram revolucionários marxistas que promoveram a dominação marxista pelo mundo. Essas e outras questões eu vou trazer para vocês aqui numa série de vídeos. Mas antes, dá aquela força, porque a força que você dá é muito importante, né? A gente está com campanha nova no Apoia-se, com clube de livro, então tem várias categorias diferentes, a partir de valores diferentes, e tem recompensas diferentes com um clube do livro. Então tá muito massa, chega lá, isso ajuda bastante. E também, se você não quiser contribuir no Apoia-se mensalmente, pode nos ajudar com o Pix, que o QR Code está aqui na tela, e a chave, e tanto o link para o Apoia-se também está aqui na descrição. Simbora falar de teoria crítica? Gente, a teoria crítica, esse campo que a gente geralmente associa e chama de escola de Frankfurt, né? Primeiro, dizer que esse campo intelectual é um campo muito amplo, muito complexo, longe de ser homogêneo, né? Tá passando longe da homogeneidade, tem autores muito divergentes entre si, mesmo dentro da escola de Frankfurt tem autores muito diferentes, como Adorno e Erich Fromm, que têm visões bem distintas da relação entre Freud e Marx, ao ponto que eles racharam, né? Mas você vai ter Pollock, você vai ter Franz Newman, você vai ter Adorno, Horkheimer, Benjamin, Habermas, Honneth, Hayek, Robin Salicates, autores muito distintos e que, com o passar dos anos, a própria concepção teórica da teoria crítica e os encaminhamentos teóricos da teoria crítica mudaram drasticamente, né? Mudaram muito, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória. Para isso, a gente precisa contextualizar um pouco como surgiu esse campo intelectual, antes fazendo uma breve observação. Teoria crítica, esse nome, ele designa hoje um campo intelectual e teórico que vai muito além do campo da escola de Frankfurt. Engloba autores considerados críticos de amplas tradições. Então você, claro, tem a teoria crítica alemã, ligada à escola de Frankfurt, que é esse paradigma, né, de teoria crítica, mas hoje a gente pode falar de uma teoria crítica francesa ligada ao pós-estruturalismo, ao estruturalismo, como Foucault, Deleuze, Derrida, e toda uma tradição que surge a partir disso, mesmo Bourdieu. Então você vai ter Dardot, Laval, Yves Chapelot, Luc Boltanski. Então você vai ter uma série de autores ligados a uma concepção que vai estar o tempo inteiro tentando trazer, por exemplo, Marx e Foucault, como Dardot e o Laval, né? Ou então, por exemplo, Marx, Bourdieu e Foucault, como Luc Boltanski. Então você tem uma série de autores de uma teoria crítica francesa. A gente também pode falar, por exemplo, de uma teoria crítica estadunidense ligada à filosofia pragmatista, como, por exemplo, Nancy Fraser, né? Ou você vai ter uma teoria crítica ligada, por exemplo, à Universidade de Berkeley, como Judith Butler, ou autoras como Andy Brown, enfim. Isso para dizer que há um campo da teoria crítica muito plural, muito amplo, e que vai além disso que a gente compreende como núcleo duro da teoria crítica, que é Frankfurt. O próprio nome Escola de Frankfurt é um nome dado, por assim dizer, a posteriori, né? Então, é somente quando, ali nos anos 30, os autores da Escola de Frankfurt saem em exílio para os Estados Unidos por conta da perseguição nazista, que essa denominação vai ser colocada e vai pegar, né? A Escola de Frankfurt. Então, essa denominação é muito mais por ser um grupo de estrangeiros em solo estadunidense que as pessoas taxaram de esses são os pertencentes da Escola de Frankfurt, do que uma autodenominação ou uma denominação teórica que implica uma unidade intelectual entre autores tão diversos, como eu falei antes. De certo modo, o nome teoria crítica está ligado
por assim dizer, a esse projeto teórico que a gente vai falar aqui, principalmente quando a gente remete ao texto fundador da, por assim dizer, né, da gestão Horkheimer dentro do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, que é isso que a gente chama de Escola de Frankfurt, que é o texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica, e a gente vai falar um pouco dele depois. Antes, a gente precisa voltar a essa contextualização que a gente quer fazer. A Escola de Frankfurt, ela vai surgir ali nos anos 20 e ela não surge exatamente como a gente conhece, né? Tinha um sujeito, um milionário, que era muito interessado pelo marxismo, era filho de milionários, né? Estava, por exemplo, na mesma posição de Engels, né? No sentido de que era um cara rico, filho da burguesia, que tinha interesses pelo marxismo, né? E o nome dele era Felix Weil. Felix Weil, que era filho de argentinos na Alemanha, filho de argentino e alemão, né, ao mesmo tempo, né, essa coisa. Né? E ele se interessava muito pelo marxismo e estava no bojo daquele movimento que a gente pode chamar de Revolução Alemã, com a ascensão da Liga Espartaquista, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, e, bem, toda essa ebulição política daquela época, também junto com o contexto de ascensão do socialismo na Rússia. Então você tinha um contexto político muito favorável à adesão a ideias socialistas e ao marxismo, porém dentro de um Estado, dentro de um país ainda muito resistente a, pelo menos dentro das instituições, a essas ideias. Nesse momento, Felix Weil ele tinha um interesse de difundir o marxismo dentro de uma perspectiva teórica na Alemanha. Né? Do ponto de vista político, já havia uma circulação muito grande do marxismo, mas ele tinha esse interesse de difundir o marxismo do ponto de vista teórico, porém com a resistência que eu falei para vocês, que é típica das academias até hoje, que dirá na Alemanha daquela época. Por outro lado, você tem, ao mesmo tempo, nesse processo, um desgaste das forças comunistas na Alemanha. Né? Então você tem a Revolução Soviética, esperava, né, que a Revolução Alemã acontecesse, essa Revolução Alemã não vai acontecendo, isso vai desgastando o movimento comunista até chegar no ponto onde você tem o assassinato de Rosa Luxemburgo e de Karl Liebknecht. Isso marca bastante Eric Weil e seus amigos intelectuais. Vale lembrar que o Eric Weil, como falei, filho de milionário, numa posição tipo de Engels, com a diferença de que ele não se interessou pelos estudos, no sentido de que ele achava que ele não ia conseguir contribuir com os estudos tão bem e preferiu tocar os negócios e fazer do dinheiro que ele fazia algo para financiar pessoas que fossem capacitadas para tocar essas pesquisas, esses estudos dentro do marxismo. A ideia, portanto, era: a Alemanha precisa dar conta de compreender por que o seu movimento comunista falhou. O que faltou para os comunistas alemães vencerem? Para isso, Eric Weil tem a ideia de investir dinheiro num instituto de pesquisa marxista que estudasse a história dos movimentos de trabalhadores na Alemanha, até chegar nesse ponto da história que foi o ponto em que a Revolução Alemã, com a ascensão de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, falha até a sua morte, e a social-democracia colapsa, né? Colapsa no sentido de que é cooptada e dá o golpe de matar os comunistas para se manter no poder num processo bem complicado, enfim, que vocês podem procurar na internet material, e tem o livro Revolução Alemã, da coleção da Unesp, que vale muito a pena. Bem, é nesse contexto que o Felix Weil pensa em fundar um instituto que fosse, ao mesmo tempo, autônomo, porque ele sabia das amarras institucionais que havia para estudar, difundir e pesquisar uma concepção teórica de marxismo que fosse revolucionária e não reformista, como ligada à social-democracia, mas que tivesse condições de se inserir institucionalmente como forma de legitimação institucional e social. Então, Felix Weil vai investir muito dinheiro na criação desse instituto, vai também
usar da sua rede de contato para angariar mais fundos ainda. E depois disso ele vai também mover o seu capital político, o seu capital de contatos, etc., para que se criasse uma interlocução entre o Instituto de Pesquisas Sociais, que é esse lugar que ele funda para estudar a história dos movimentos de trabalhadores por uma perspectiva marxista na Alemanha, dentro da Universidade de Frankfurt. Então, o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt é o que a gente chama de Escola de Frankfurt, foi fundado por Erich Felix Weil, né? Dentro desse processo. Ele vai juntar alguns intelectuais que ele conhecia, que ele tinha contato, para tocar esse processo, e o primeiro diretor do Instituto vai ser o Karl Grünberg, um marxista, bastante marxista, diga-se de passagem, né? Um marxista que, aos olhos do que hoje nós entendemos como teoria crítica, é algo, um ponto fora da curva, né? Um marxista mais ortodoxo, por assim dizer, né? Bastante ligado a Lukács e assim por diante, um cara que, e não à toa, o texto de Lukács, História e Consciência de Classes, tem um peso relevante nesse momento. Havia conexões com a União Soviética e de ajuda de pesquisa e etc. E Karl Grünberg dá início a uma etapa da Escola de Frankfurt muito ligada a esse objetivo muito específico, estudar a história do movimento de trabalhadores alemão por uma perspectiva marxista, e assim o faz. Dentre inúmeros contatos que são feitos, diversos autores e intelectuais vão surgindo para compor esse processo ao longo do tempo. Então você vai ter Pollock, Franz Neumann, Erich Fromm, Adorno, Max Horkheimer. Com o passar do tempo e chegando no fim dos anos 20, início dos anos 30, você tem uma transição onde o Karl Grünberg, já com problemas de saúde e outras questões, vai passando a chefia do Instituto para Max Horkheimer. E é aqui que entra e que começa, por assim dizer, a fase da Escola de Frankfurt que faz com que ela seja conhecida como Escola de Frankfurt, né? Esse momento da teoria crítica onde ela é fundada enquanto tal. Não à toa, o discurso de posse de Horkheimer no Instituto, e que vai ser, de certa forma, um discurso que visa estabelecer as diretrizes e os caminhos intelectuais, né? Ou seja, estabelecer o projeto intelectual da teoria crítica, é o texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Ou seja, é um texto de epistemologia, um texto que estabelece um projeto teórico, estabelece um encaminhamento teórico do que vai ser o programa de pesquisa do Instituto. Teoria Tradicional e Teoria Crítica nada mais é do que um programa de pesquisa que visa se contrapor ao que eles estão chamando de teoria tradicional. Mas por que por que Horkheimer escolhe, nesse momento específico, fazer uma virada intelectual que sai de um grupo de estudos, né, um instituto voltado para estudar a história dos trabalhadores na Alemanha, os movimentos de trabalhadores na Alemanha, para uma pesquisa muito mais abstrata, ligada quase à epistemologia, debate sobre ciência, sobre técnica, sobre a abstração, um nível de abstração lá em cima. Bem, o ponto é que, ao final dos anos 20, além da derrocada do movimento comunista na Alemanha, com o assassinato de Rosa Luxemburgo e de Karl Liebknecht pela social-democracia, que foi um baque muito grande para diversos dos intelectuais da Escola de Frankfurt, sejam eles militantes e que se envolveram no movimento, como Marcuse, ou até autores mais afastados da política e que não se envolviam na militância, como, por exemplo, Adorno, todos tinham uma simpatia pelo movimento espartaquista, no mínimo, quando não uma filiação mais direta, como no caso de Marcuse. O ponto é que essa derrocada, somada com, ao longo dos anos, a ascensão de forças nazifascistas pela Europa e o crescimento do antissemitismo, do antimarxismo, do anticomunismo e a ascensão de um nacionalismo reacionário, xenofóbico na Alemanha, faz com que esses autores
percebam que 3 pontos precisam ser questionados ao se pensar a emancipação humana. Ponto 1. O projeto moderno da razão enquanto força capaz de emancipar a humanidade, esse projeto está ligado especialmente ao projeto kantiano. Então você tem, por exemplo, o texto, né, o que é iluminismo, o que é esclarecimento, de Kant, como paradigma desse processo em que a razão será capaz de, pelo pensamento racional, nós podermos constituir uma forma de sociabilidade livre e que vai produzir sujeitos livres e que é produzida por sujeitos livres por serem sujeitos emancipados das amarras da ignorância e do mito e etc. E, portanto, sujeitos racionais. Esse projeto falhou. Ou seja, a razão, ela agora não só não é capaz de emancipar a humanidade, como ela é ferramenta da opressão humana. Ela é usada, então o impacto da Primeira Guerra é muito importante para entender essa formulação, porque a Primeira Guerra, numa guerra as pessoas estavam lutando com cavalos, espadas e coisas desse tipo, e numa outra guerra tinha avião detonando bomba e um avanço tecnológico feito para matar e dominar. Então, a razão se torna ferramenta de opressão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a formulação marxista, e aqui é um ponto central, se o marxismo aparece desde o início do Instituto como essa força capaz de aprender e de ser a imantação, ao mesmo tempo em que apreende teoricamente o movimento dos trabalhadores na luta de classes pelo mundo, o diagnóstico marxista de que a classe trabalhadora é uma classe em si, pela própria dinâmica do mundo, revolucionária, foi por terra, porque a própria classe trabalhadora alemã se colocou como força reacionária ao apoiar a ascensão da extrema-direita, do nazifascismo, ao aceitar o discurso nazifascista com muita facilidade. Não à toa, a partir, né, da consolidação do nazifascismo como força política na Europa, textos como Estudo da Personalidade Autoritária, Aspectos do Novo Radicalismo de Direita, Teoria Freudiana e o Padrão da Propaganda Fascista, Psicologia das Massas e Análise do Eu de Freud, texto de Reich, né, sobre o fascismo, enfim, uma série de autores ligados ou que influenciaram a teoria crítica estavam debatendo como as pessoas corroboraram com o discurso fascista, ou, como diz Foucault, como as pessoas produzem dentro de si mesmo uma subjetividade fascista. Né? Então, como que um grupo social em si mesmo revolucionário é agente da reação? Essa contradição abre brecha de que talvez o diagnóstico marxista, não que esteja errado, mas que a própria história, pela historicidade do capitalismo, retirou o proletariado da condição de agente privilegiado da emancipação. Ele agora não só não é mais esse agente privilegiado da revolução, como ele é agente privilegiado da reação, por ser ele o legitimador social da circulação das ideias nazifascistas na Europa, dentro daquele contexto alemão. Ou seja, é importante a gente entender que o projeto teórico da teoria crítica, ao contrário do que acusam alguns marxistas, ele não é um projeto teórico desligado das condições concretas do seu lugar. Ele não é um projeto descolado da materialidade do mundo. Ele não é um projeto desligado das contradições que eles estão vivendo, ainda que as contradições que eles estavam vivendo colocaram questões que demandavam um nível de abstração nas respostas muito maior. Por último, a Escola de Frankfurt, diante dessas questões, precisava responder a algo fundamental. Como, diante de um bloqueio da razão que impede os seres humanos de fazer uma análise racional da sociedade, que libere essa capacidade da razão de produzir uma análise emancipatória, uma apreensão emancipatória da realidade, ao mesmo tempo em que o proletariado deixa de ser o agente privilegiado da revolução, como nesses dois bloqueios, um bloqueio da razão e um bloqueio
da agência, né, da ação, como a gente pode, do ponto de vista da argumentação, ou seja, a escola de Frankfurt não estava pensando a partir da pergunta o que fazer, como Lenin, por exemplo. Lenin estava pensando o que fazer. A questão de Lenin estava voltada para a prática, ainda que para responder essa pergunta ele precise da teoria. Contudo, a escola de Frankfurt estava pensando no momento da teoria. Como a teoria pode ser capaz de, analisando esses dois bloqueios que o mundo concreto e prático está nos apontando, como a gente pode pensar as saídas. Por quê? A relação dialética entre teoria e prática significa que, quando a prática está bloqueada, é preciso repensar o campo da ação para que um horizonte se abra e novos campos de ações sejam possíveis. Essa tensão constante entre teoria e prática faz com que, em alguns momentos, você privilegie a reflexão a partir da prática, como no caso de Lenin, uma reflexão da prática, da ação política, e em outros momentos, num contexto, não à toa, são contextos históricos no sentido de que países muito distintos, conjunturas muito distintas, ainda que partilhando momentos históricos simultâneos, né, na cronologia histórica quase, demande uma reflexão mais do ponto de vista da teoria. Ou seja, como voltarmos a fazer com que o pensamento produza potenciais emancipatórios. Para isso, eles vão partir, não do nada, mas de Marx. Marx é o modelo paradigmático de crítica para Horkheimer e para os atores da teoria crítica. E por que eu vou insistir em Horkheimer? Porque Horkheimer é o principal desses autores, no sentido de que ele é talvez o principal formulador desse projeto. Marx, ele não chega no proletariado como agente da revolução por um acaso. Não é porque ele achava o proletariado legal. Não é porque ele achava o proletariado massa. Não é porque ele tinha dó do proletariado. Era uma espécie de Luciano Huck da filosofia e que amava ver pobres se lascando. Não, ele chega no proletariado como sujeito revolucionário porque Marx percebe que, dentro do desenvolvimento social, especificamente da sociedade capitalista, e não à toa, Marx vai fazer um calhamaço de 1000 páginas para entender o que danado era o capitalismo, ele vai perceber que há um aspecto que é o aspecto dinamizador da sociedade e que produz os conflitos sociais e que, ao produzir os conflitos sociais, produz também a possibilidade de solução desses conflitos, que é o campo da produção. O campo da produção para Marx é o campo do dínamo social, ou seja, o campo que produz conflitos e soluções, que abre o horizonte de conflitos e soluções. Contudo, essas soluções estão bloqueadas por uma série de coisas. E Marx vai detectar uma série desses bloqueios, como processos de alienação, de reificação, de fetichismo. Para superar esse processo, Marx vai apelar para análises como consciência de classe, coisas desse tipo. Mas é analisando a produção, é identificando na sociedade o seu elemento produtor dos conflitos, que sintetiza os problemas, mas que abre a possibilidade de resolução, ainda que bloqueada por essa própria dinâmica que o produz, que Marx vai poder identificar, por exemplo, na categoria de trabalho, na categoria da produção humana, o elemento central para definir que é a partir da produção capitalista, do trabalho, que vai se criar duas classes, onde uma classe detém os meios de produção, outra classe não precisa vender a sua força produtiva. Isso cria uma contradição social, cujo núcleo da sua resolução já está na enunciação do problema, que é a abolição dessas duas classes. O movimento que Horkheimer vai perceber é que, quando a classe trabalhadora deixa de ser essa força revolucionária, você precisa encontrar outras formas de se pensar esses processos emancipatórios. Não significa que é abandonar a Revolução Comunista. Não. Significa apenas que a gente precisa complexificar a identificação teórica na sociedade
desse dínamo social que produz esse conjunto de problemas que a gente precisa resolver e esse conjunto de soluções que vão ser abertas com isso. Porque se a gente não consegue identificar todos os elementos que produzem os problemas, que produzem os conflitos e que bloqueiam as soluções, a gente não vai conseguir pensar as soluções. E se a gente não consegue anunciar as soluções, a gente não consegue agir emancipatoriamente. É por isso que Horkheimer vai se centrar, portanto, no problema da razão. É preciso desbloquear a razão de um impasse que se está colocado entre, de um lado, uma razão instrumental que foi usada e que vem sendo usada de maneira opressiva, de maneira para produzir tecnologias para oprimir o ser humano, tecnologias que não aparecem como fruto do trabalho humano, fruto da vida humana, mas sim como fruto da morte humana, da desumanização. E, por outro lado, essa desumanização é chancelada pela classe que era, né, até o fim do século XIX, a classe revolucionária. Cria-se, então, uma aporia, um beco sem saída que, de certa forma, termina criando a imagem da teoria crítica como uma teoria pessimista. Mas é exatamente esse diagnóstico que faz com que a teoria crítica se volte para as questões que vai anunciar em teoria tradicional e teoria crítica, né? De como processos que bloqueiam a razão produziu uma espécie de racionalidade incapaz de pensar a emancipação humana. É preciso, então, para esses autores, retomar Marx, mas não de um ponto de vista de uma volta a Marx. É preciso retomar Marx sob um novo paradigma de questões, que estão dados pelo contexto histórico alemão de ascensão do nazifascismo, e que demandou, para isso, uma articulação teórica nova. Para Marx responder às questões do tempo dele, Marx precisou fazer uma articulação teórica entre socialismo utópico, que tinha os seus limites de encontrar exatamente as possibilidades de identificação dos conflitos sociais e das suas soluções na sua época, tal qual articulou esse socialismo utópico para ser reconstruído de uma maneira científica a partir de uma leitura que fosse transpassada pela economia política inglesa, porque ela analisava exatamente aquele campo social que Marx encontrou como dínamos da produção de conflitos e soluções na sociedade, que é o campo produtivo, porém ele precisava reconstruir esse campo teórico, que era a economia política liberal, a partir da perspectiva revolucionária que o socialismo utópico trouxe para Marx, ao mesmo tempo em que Marx pensa tudo isso a partir de uma lógica crítica. E essa lógica crítica é uma lógica típica desse, e eu falei aqui, né, reconstruir questões do socialismo utópico, reconstruir questões da economia política liberal. Esse processo de reconstrução teórica é dado por Hegel no seu processo dialético. Então, por exemplo, a leitura de que Hegel é também esse autor, por assim dizer, precursor da teoria crítica, que tem em Marx o seu fundador, não no sentido de nomeador, mas no sentido de um gesto, né, de pegar um conjunto de problemas e rearticular e reconstruir teoricamente esses problemas sob paradigmas teóricos que estavam colocados para poder pensar a emancipação. Horkheimer vai fazer isso com Marx. Vai pegar Marx e vai reconstruir Marx a partir de problemas e questões do seu tempo, do seu contexto histórico, do seu local, a Alemanha, a Europa, na ascensão nazista. E para isso, como o proletário foi capturado subjetivamente por essa ascensão nazifascista, por discursos nacionalistas, por discursos xenofóbicos e discursos reacionários, pensar como uma classe revolucionária é tão facilmente capturada subjetivamente por um discurso que a colocará
numa espécie de servidão voluntária, fazendo com que eles pensem e retomem para reconstruir as questões do seu tempo e para reconstruir essa tentativa de emancipação que foi bloqueada, fazer uma leitura, por assim dizer, freudiana de Marx, ou marxista de Freud, de uma perspectiva, de um processo, de uma lógica de reconstrução teórica dada por Hegel em sua dialética, em sua ciência da lógica, e especialmente na sua fenomenologia do espírito. Esse é o conjunto de questões teóricas que fundam isso que a gente chama de teoria crítica. É isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto teórico. Vai analisar um pouco mais esse projeto teórico, principalmente o projeto teórico que está composto lá por Horkheimer, Adorno e essa primeira geração de autores da teoria crítica. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.